quero convidar você a acompanhar comigo a leitura de Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, uma história. Ele criou uma história, lembre-se sempre disso, quando você ler parábola, é a criação de uma história, para exemplificar, para mostrar aos discípulos, que os discípulos de Jesus, que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, quando Jesus vai mostrar e vai contar esta história, esta parábola que ele cria, o foco, o alvo é: você deve orar sempre e nunca desanimar. O tema de hoje da série Deus Valoriza os Relacionamentos é Fale com o Coração. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário, contra o meu inimigo. Por algum tempo ele se recusou, o juiz se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo, o juiz: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, Jesus deu uma sequência. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então Jesus começou dizendo assim: olha, se o juiz, que é uma pessoa iníqua, não crê em Deus, não teme aos homens, se ele fez justiça a esta mulher, para que ele pudesse não ser mais importunado, que ela não pudesse mais abordá-lo, ficar insistindo com ele, aí Jesus faz uma pergunta: será então que o nosso Pai Celestial não vai oferecer a vocês, não vai responder a vocês? Então, alguma coisa que a gente precisa, dentre muitas, perceber em parábolas, é que pode ser uma perspectiva de como o exemplo da pessoa, e exemplificando a ação da pessoa, e o inverso também. Equivocadamente, as pessoas pensam que neste caso Deus é o juiz. Então deixa eu dar uma notícia para você, que aqui Jesus não está dizendo que Deus é o juiz, que você deva importunar a Deus. É uma coisa triste de ver isso. Duas coisas que às vezes eu fico preocupado, às vezes, é com o detalhamento quase neurótico do que se fala com Deus, como se você tivesse que escrever, pensar, refletir assim: olha, eu não posso errar as minhas palavras quando eu vou falar com Deus. Eu tenho que ser assertivo, eu tenho que usar as palavras específicas, bíblicas, vou extrair do texto bíblico ali cada detalhe, porque se eu errar, nossa, Deus não vai me ouvir, ou então eu tenho que insistir, importunar. Abra comigo em Lucas capítulo 11, aproveitando que a gente já está aqui. E a gente precisa de entender um pouquinho esse conceito, né, que Jesus traz a nós a respeito daquilo que a gente perde às vezes, né? O que Jesus está mostrando aqui, desculpa talvez frustrar você ao longo da sua vida religiosa de ficar insistindo com Deus detalhadamente, é que ele não é o juiz. Ele não é aquele amigo, se você se lembra da parábola também que Jesus fala, a respeito daquele amigo que recebe um convidado à noite e vai à casa do outro pedir um pão para oferecer ao hóspede, e aquele amigo já está deitado, seus filhos já estão deitados, ele diz: não vou te oferecer nada. Aí você foi levantar logo
já dá o que esse cara precisa de provisão para receber o hóspede dele, senão ele não vai parar de me importunar. Não é isto. Ao contrário, que Jesus está dizendo assim, olha, o pai de vocês, e você vai entender melhor isso daqui a pouco, ele não é um juiz iníquo, ele não é um juiz que desdenha, né, na relação do espiritual e muito menos do humano, que não se importa. Ao contrário, ele é alguém que não se sente incomodado em ter um diálogo. Eu não sei se você sabe, mas na religião judaica, algumas linhas, né, que estão várias linhas, eles entendem que não se deve orar, pedir a Deus mais de 3 vezes alguma coisa. Se você lembrar, até um texto meio que eles usam como referência, aquele de Paulo, que eu orei 3 vezes ao Senhor e tal. Então, eles entendiam que 3 vezes era o suficiente, senão você estaria importunando a Deus. E na velha aliança, ninguém ousava dirigir-se a Deus como pai. Não era uma coisa que você teria esta liberdade de chegar e dirigir-se a Deus. Era o Todo-Poderoso, era o grande eu sou, era Jeová, era outro nível. Você não chegava e dizia para Deus, Pai. Aí vem Jesus. E como eu disse e tenho dito repetidas vezes aqui, Jesus não anula a lei, ele vai além, ele supera, ele sempre excede. Aí vem Jesus e diz em Lucas capítulo de número 11, que certo dia estava ele orando em determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos, obviamente, que estava ali com ele, vendo, ouvindo sua oração, ouvindo aquele momento de comunhão e de interação com o Pai, um dos seus discípulos disse assim, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus então diz assim, olha, quando vocês orarem, já digam assim, Pai. Gente, eu preciso parar aqui, um tempozinho aqui. Pai, olha só como que Jesus, uma vez eu já falei isso também, eu fui abordado por uma pessoa que disse para mim, você não acha uma forma muito desrespeitosa você chamar a Deus de Pai? E na época eu lembro que eu usei a expressão paizinho, porque é Abba Pai. E aí a pessoa disse, não acha que fica uma coisa assim muito despretensiosa, uma liberdade muito grande, falta aquela coisa assim, né? Peraí, Jesus, ele nos ensinou, é ensinamento, ensina-nos a orar. É como ser manso e humilde de coração, é um aprendizado. Disse Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, você que acostumou a vida toda a ser uma pessoa sisuda, uma pessoa ríspida, uma pessoa iracunda, uma pessoa nervosa, uma pessoa sem paciência, uma pessoa que é totalmente desequilibrada, fique tranquilo. Quando você nasce de novo em Cristo Jesus, você recebe um novo espírito, um novo coração, você recebe o Espírito Santo, e agora Jesus vai te ensinar a ser manso e humilde de coração, porque tudo na sua e na minha vida parte do coração. É por isso que o tema de hoje é Fale com o Coração. Se você deseja ter relacionamento com Deus e um relacionamento saudável com o próximo, fale com o coração, porque mais importante do que aquilo que você fala com as pessoas é aquilo que você fala da pessoa ou em relação à pessoa com Deus. Eu não sei se você já teve a maravilhosa experiência de estar magoado, ressentido, às vezes odiando, com raiva, desejando o mal para outra pessoa. Eu sei que você é tão puro, tão santo, tão especial, que você não tem esses sentimentos. Mas se porventura, algum dia, né, lá em algum momento da sua história tão linda e maravilhosa e espiritual, você passou por um sentimento, um breve sentimento de raiva, né, um breve sentimento de tristeza, de mágoa em relação ao outro, aí eu não sei se você já passou por esse breve sentimento,
e você teve a oportunidade de fazer o que Jesus manda. E Jesus mandou assim: vocês devem orar pelos que vos maltratam. Vocês devem abençoar os que falam mal de vocês. Vocês devem amar os que odeiam vocês. Vocês devem orar, abençoar, bendizer, profetizar o bênção e a paz sobre a vida daqueles que querem o mal contra vocês, os que desejam mal a vocês. Vocês devem desejar o bem a eles, porque vocês vão vencer o mal com o bem. E quando você faz isto, olha bem, a palavra de Deus diz que este Pai amoroso, Pai, Deus é Pai. Eu vou continuar dizendo, Deus é Pai. Jesus disse assim: Pai, este Pai amoroso, ele não é, escute isto, como um juiz iníquo. Ele não é como um amigo que não quer ser importunado depois de haver deitado. Jesus está dizendo, este Pai amoroso, ele está pronto. Volte lá para Lucas, capítulo de número 18, eu queria destacar e estou destacando isso. Ele é Pai. E este Pai, na parábola que Jesus criou, Jesus está dizendo assim, olha, este Pai amoroso, versículo 7 de Lucas 18, Pai, guarde isto, Deus é o seu Pai, você não é bastardo, você não é iníquo, você não é um ímpio, um não crente, você é alguém que crê em Deus, crê na palavra de Deus, crê no amor de Deus, crê na graça de Deus, crê no poder de Deus. E este Deus que é seu Pai, aí Jesus diz assim, olha, acaso Deus que é seu Pai, não fará justiça aos seus escolhidos? Lembre-se, você foi escolhido nele antes da fundação do mundo para ser santo, para viver em santidade e justiça perante ele todos os dias da sua vida. Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo para que você seja semelhante a Jesus. Deus elegeu você nele para que você pudesse experimentar toda a graça, toda a glória, toda a bondade, todo o amor, toda a paz e toda a provisão que vem dele. Deus está mostrando para você e para mim nesta manhã, Jesus está mostrando para você e para mim nesta manhã, se neste mundo terreno os homens maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não lhes dará o Espírito Santo. O Deus Pai, Pai amoroso, que lhes dá o Espírito Santo, não dará com ele, através dele, por meio dele, todas as coisas que vocês precisam. Então lembre-se, fale com o coração, abra seu coração diante de Deus, tenha perseverança, persistência. É isso que Jesus está mostrando. Ele não está dizendo aqui que Deus é alguém que se sente incomodado, que você será uma pessoa que vai incomodar a Deus tanto que ele vai te responder, esquece isso, já disse para você, você faz prova em relação a quem você não confia. Você precisa de garantias em relação àqueles ou a pessoas ou a situações em quem você, ou de quem você não confia. Se você confia que Deus é Pai, você tem que descansar, porque a promessa, o que Jesus está dizendo é, acaso Deus não fará justiça? O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos justifica. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta, está em Romanos capítulo 8. É Deus quem os justifica. Aí Jesus está dizendo, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Veja versículo 1 de Lucas 18, por gentileza, sobe aí. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes, para exemplificar, para dizer a eles, o cerne é que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Portanto, deixa eu lhe dar uma notícia. O que importa para você e para mim não é o tempo da resposta, é a vontade de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos de orar porque queremos justificar Deus em relação à resposta que Ele nos dá. Escute, você e eu oramos. A resposta vem de Deus. Seja persistente.
perseverante na oração. Mas escute, mais uma vez, não é uma oração que você vai importunar a Deus com detalhes. Gente, é relacionamento de liberdade. Jesus estava orando na frente dos seus discípulos, eles viram Jesus orando. Jesus orava em todo o tempo, ele orava no meio da multidão. A gente tem esse conceito que para eu orar eu tenho que começar: grandioso Deus, poderoso e soberano Rei do universo, Criador dos céus e da terra. Ai, Deus sabe quem Ele é. Deus quer que você o chame de Pai. E diga para Ele: Pai, Paizinho amoroso. Pai que tem prazer em me abençoar. Pai que deseja responder às minhas orações. Pai que deseja justificar. É isso que Deus quer. Mas seja perseverante no falar com Deus, mas fale com o coração. Confie nele. Mateus capítulo 7. É muito legal a gente ver isso, porque são princípios bíblicos, né? A gente aqui tem buscado, pelo menos eu tenho buscado, que você e eu vivenciemos princípios bíblicos. Abra lá comigo em Mateus capítulo 7. Bíblia é muito clara, gente, mas eu vou insistir aqui. Seja perseverante na oração, no relacionamento com Deus, mas lembre-se, Ele é Pai. Lembre-se que Ele faz aquilo que Ele entende que é o melhor para nós. Nem sempre a resposta de Deus vem no tempo que nós gostaríamos que viesse. Mas algo que você e eu podemos aprender com a oração é que, em meio à persistência e à perseverança, Deus faz com que nós possamos aprender que Ele vai mudar a situação ou a nós. Isso não é confortável. Você já orou para Deus mudar alguém? Porque a gente tem falado sobre aceitação aqui. Você vai falar: não lembro. Eu agora aceito todo mundo como Jesus me aceitou. Mas antes disso, antes de você ser essa pessoa tão espiritual que aceita a todos como Jesus te aceitou, você já orou para mudar alguém? E num determinado momento da sua oração, depois de um tempo de perseverança, de persistência, o Espírito Santo vem e fala com você assim: não, ao invés de eu mudar aquela pessoa por quem você está orando, eu vou mudar você. O meu objetivo aqui é mudar você. Você está orando por ela, pela mudança dela, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar você. Porque se eu mudar você, você vai aprender a amá-la e aceitá-la como eu aceito você, como você é. Então, muito mais importante do que ao orarmos para que Deus responda às nossas orações, é falarmos com Ele para que, em orando, Ele cumpra nas nossas vidas, de maneira soberana e sobrenatural, a vontade dEle. Então, em primeiro lugar, fale com o coração, mas fale e permaneça de forma perseverante e persistente, lembrando que não é por incomodar que Deus nos responde. O que Deus quer nos ensinar na persistência, na perseverança, é a continuidade, é o crescimento, é a liberdade, é a espontaneidade que você tem de falar com o Pai, dialogar, não só expressar os seus sentimentos, não só expressar o que está no seu coração, mas entender e vivenciar na intimidade deste relacionamento que o nosso Pai tem um propósito maior de nos justificar, de nos responder, de nos abençoar, para que a nossa vida seja transformada, aperfeiçoada, santificada para a glória dele. Segundo ponto é a confiança. Então, veja em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a aquele que bate, a porta será aberta.
eu tenho ouvido e eu creio que Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós lhe pedirmos. É verdade que está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus não vai permitir que nós passemos por necessidades, mas que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. É verdade, eu creio nisto. Mas não é menos verdade que Deus deseja que você e eu busquemos a Ele, peçamos a Ele. E Ele quer que nós façamos isso. Por quê? Porque Jesus fez. Gente, o nosso modelo, a nossa referência, pelo menos este tem sido o nosso propósito aqui, não é Jesus. Jesus era Deus. Abriu mão de ser Deus e veio e habitou neste mundo como sangue e carne, como homem, gerado pelo Espírito Santo, livre do pecado, capaz de viver uma vida de intimidade com Deus, mas ele na sua humanidade, como homem de sangue e carne, ele orou incessantemente, continuamente, intensamente. Ele orava em todo o tempo. Em todo o tempo ele falava com Deus, ele se comunicava com Deus. Qual é o nosso modelo? O nosso modelo não é Jesus? Eu pergunto-lhes, Jesus sabia que Deus poderia responder a todas as suas orações? Ora, ele mesmo disse, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Então ele sabia. A Bíblia diz que quando ele orou no seu momento de maior angústia, que foi o momento que precedeu a sua morte e crucificação, ele foi ouvido por aquilo que pediu. Quando Jesus disse assim, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, Deus respondeu para ele assim, passo. Ninguém pode te obrigar. Eu não vou te obrigar. Eu não vou impor sobre a sua vida a minha vontade, Jesus. Você quer que eu passe de você este cálice? Você não é obrigado a ir para a cruz. Aí Jesus disse, mas não seja feita a minha vontade. É um diálogo, é que a gente lê, né, a oração e lê assim, ó, se possível for, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Não, ali está só transcrito. É um diálogo, Jesus está orando. Você nunca orou pausadamente? Você faz, por isso que eu disse aqui no início, tem gente que vai fazer uma oração que fica escolhendo palavras, porque eu tenho que escolher a cor da bicicleta, o aro da bicicleta, o garfo, o raio, o cilindro. Ah, meu Deus! Tudo bem, quer fazer isso? Faz, eu não vou entrar no mérito. Mas, por favor, é seu pai, pede hoje um cilindro, amanhã você achar um melhor, fala, troca aquele cilindro, eu quero um de gel, não quero aquele não. Eu quero uma bicicleta com um aro maior. Sei lá, ele é pai, gente. Não tem essa neura de ficar desesperado achando que Deus está lá, sentadão num tronão lá, o chefão todo poderoso, barbudo, com um cetro na mão, vai te dar uma cacetada e vai castigar você. Não, Deus é pai. Ele só quer intimidade, relacionamento. Ele quer que você e eu, nós desfrutemos de um tempo de intimidade, de liberdade com Ele. Aí ele disse assim, olha, peça para que o seu gozo seja completo. Jesus falou, não, eu quero que vocês peçam para que a alegria de vocês seja completa, porque na nossa humanidade, no nosso terreno, é isso que nós devemos vivenciar e experimentar. Quanto mais nós pedimos, quanto mais nós confiamos e descansamos, melhor é o nosso gozo, maior é a nossa alegria, o nosso desfrute da confiança, do descanso e da entrega. Por isso que quem confia verdadeiramente descansa. Nós já falamos exaustivamente, teve um tema só sobre confiança, tema só sobre sinceridade, você sabe disso. Fale com o coração, mas lembre-se, com Jesus, com o Pai, é um diálogo, é um relacionamento. Você não tem que ficar parado, pensando, elaborando palavras, não. É o tempo todo, em todo o tempo. Voltando lá para Lucas, capítulo 18, que nós vimos hoje, é para a gente orar em todo o tempo, orar sem cessar. É para a gente ter essa intimidade, liberdade. Você falar com Deus como você fala com as pessoas. Eu sei que isso pode trazer um escândalo para a sua mente religiosa, mas é isto. Deus quer ouvir a você e a mim como filhos amados, com a liberdade. Gente, preste atenção. Vocês acham que as minhas filhas pedem licença e chegam para mim, olá, o Senhor poderia me ouvir nesta hora?
olha, eu gostaria de falar. Se antes minha filha me chamar de senhor, no sentido formalzão, eu falei, eu sou pai, menina, eu carreguei você no colo, até hoje eu tenho total liberdade, por favor. Gente, a liberdade de termos Deus como Pai não tira nunca, em hipótese alguma, a nossa consciência de reverência, de respeito, de honra, de submissão, de devoção, de total entrega. Não tira. Ao contrário, o que Deus está mostrando é que, tendo tudo isto dentro do nosso coração, nós temos a liberdade de tê-lo como Pai. Então Jesus disse, peça, confie. Qual de vocês, versículo 9 de Mateus capítulo 7, se o filho pedir pão, vai dar a ele uma pedra? Se pedir peixe, vai dar a ele uma cobra? Vocês, sendo maus, disse Jesus, dão coisas boas aos filhos de vocês? Quanto mais o Pai de vocês, sou chato mesmo, vou insistir até você entender que Deus é seu Pai, que quando você viveu uma experiência de transformação, de libertação e de vida nova, você agora tem a Deus como Pai. O Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Peça, tem que pedir. Agora, como é que você sabe se vai receber? Peça segundo a palavra. Tiago nos lembra, ele falou, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. O apóstolo João, o discípulo João amado, ele escreve nas suas cartas, se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos dará. Como é que eu sei que Deus vai me dar aquilo que eu peço? Como é que eu posso confiar? Primeiro, perseverar, persistência, orar, pedir. Segundo, confiar. Como é que eu posso confiar? Porque eu sei que eu vou pedir segundo a vontade dele. Se você pede segundo a vontade dele, você sabe que você vai receber. E lembre-se, gente, eu não tenho que cuidar da reputação de Deus. Eu não sou responsável por provar que Deus é Deus, que Ele é poderoso, que Ele responde às orações, que Ele... Não, eu não sou responsável por isso. Deus, Ele é Deus a partir daquilo que Ele é e diz ser. Eu não tenho a responsabilidade, não está sobre mim ter que provar que Deus é Deus porque Ele responde às minhas orações. Não, Ele mandou eu orar e eu oro. Se Ele falou assim, ora, eu oro. E lembre-se, eu vou repetir para você, muito mais às vezes do que Deus responder às nossas orações ao que pedimos, Ele responde às nossas orações mudando a nossa vida. E em terceiro e último ponto que eu quero abordar com você nesta manhã, é a questão da reverência, que ela é uma coisa que a gente entende isso de forma muito clara quando você sabe que você está falando com o Pai amoroso, que não deixa de ser Deus, que não deixa de ser o Todo-Poderoso, que não deixa de ser aquele que merece toda a honra, toda a glória, que merece da nossa parte toda a adoração, adoração em espírito e em verdade. Mas lembre-se, ele sempre estava pronto para falar com o Pai, com toda a liberdade, com toda a reverência, com toda a confiança, com toda a persistência, porque ele tinha a convicção de que este Pai iria sempre respondê-lo. Por isso que você e eu, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos desfrutar da intimidade com Ele, ouvir a sua voz, não somente falar, mas muito mais importante, meu amado irmão e irmã, do que nossas palavras, é o que o nosso coração diz para o Pai. Fale com o coração. Que as palavras da nossa boca sejam a expressão das motivações e intenções do nosso coração. Que o nosso falar seja a expressão verdadeira do nosso coração. E eu encerro esta manhã com você, caminhando já para o final desta reflexão, com o texto de Hebreus, que eu sou apaixonado, porque é um texto muito rico para mim em termos de revelação, no capítulo de número 4, quando a palavra de Deus, a partir do versículo 12, esclarece algo para mim, eu já compartilhei
isto aqui com você várias vezes, né? Deus olha o coração, Deus vê o nosso interior. Hebreus 4:12, acompanhe comigo, por gentileza. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de 2 cortes, de 2 gumes. Ela penetra, a palavra de Deus, ela vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela julga, a palavra, os pensamentos e intenções do coração. Olha que coisa tremenda. Eu disse e vou repetir nesta manhã. Fale com o coração. Nada em toda a criação, versículo 13 de Hebreus 4, está oculto aos olhos de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Insisto, fale com o coração. Transmita com o coração. Lembre-se, muito mais importante do que as palavras que você fala com a sua mente, com o seu entendimento, é a motivação e a intenção do seu coração. Lembre-se, fale com Deus das pessoas antes de falar com as pessoas. Fale com Deus o que você quer falar com as pessoas e perceba se aquilo que você quer falar com as pessoas não é aquilo que você precisa ouvir. Fale com o Pai aquilo que está no seu coração e descanse e entrega persistência, confiança e reverência. Persistência, orar sempre e nunca desanimar. Confiança, crer que Ele responde, que Ele é Pai, vou continuar batendo nessa tecla, e que o Pai responde às nossas orações. E reverência, o reconhecer do derramar do coração diante dEle, que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que nesta manhã o Senhor te abençoe, te renove, te dê graça, te dê ânimo e esperança, e depois desta live, eu peço a você que você tire um tempinho para orar, para buscar, para clamar a Ele, para dizer a Ele tudo que está no seu coração e para pedir a Ele aquilo que você está querendo. Eu tenho pedido, eu peço a Deus. Enquanto eu não ouço a resposta diferente, enquanto Ele não me ensina ou muda aquilo que eu quero, eu continuo pedindo a Deus, em persistência, em confiança e em reverência. Quero orar por você agora, abençoando a sua vida, orar pela Natália, com a perda do seu pai, uma perda terrível, um moço, um jovem ainda, um homem novo, mas infelizmente o Senhor o levou, que o Senhor possa consolar a Natália, orar por todos os casais, pelos pedidos de oração que já temos aqui, e gente, continuar orando pela cura da nossa terra. Nós precisamos ter a cura sobre a nossa terra, para que nós possamos congregar de novo, para que nós possamos estar juntos de novo, e eu quero dizer a você, as nossas reuniões presenciais estão acontecendo, mas eu lhes peço amorosamente, você que faz parte do chamado grupo de risco, eu sei que às vezes você fica chateado comigo, tal, mas se você pode, se preserve, fique em casa, use máscara, lave as mãos, mantenha na medida do possível o distanciamento, com prudência. Pessoal, vamos orar para que Deus sare a nossa terra. Se você tem condições, se você deseja, se você se sente com liberdade de ir, nossas reuniões presenciais estão acontecendo aos domingos, 9h30, 7h30 da noite ou 19h30. Eu estarei lá no domingo às 9h30 da manhã com aqueles que puderem e quiserem ir. Mas você continue assistindo-nos pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, são tantas redes, tantos meios, não é? Eu acho que a gente não precisa se expor desnecessariamente num momento de tanta fragilidade como estamos vivendo nesses dias agora. Então vamos orar, que o Senhor te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Paizinho amoroso,
libera a tua glória dos céus e traz a cura para a nossa terra. Senhor, levanta homens, mulheres, cientistas, pessoas envolvidas na área da saúde, para que desenvolvam de forma plena, perfeita e excelente a vacina para a cura contra esse vírus, Deus, e que haja saúde sobre a nossa terra e prosperidade, Senhor. Assim também eu rogo a Ti pela vida da Natália e toda a sua família, o Erlon, o Pedro, sua mãe, toda a sua casa, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre eles neste dia, Pai. Assim também, Paizinho querido, sobre a vida dos casais, pelos quais já temos orado, clamado a Ti, pelas famílias aqui representadas nesta manhã, que a Tua boa mão se manifeste, o Teu poder seja liberado sobre eles, trazendo a paz que vem dos céus, trazendo a libertação, trazendo a vida abundante, Senhor. E que em tudo, Pai, nós possamos continuar a viver para a Tua glória. Assim eu abençoo os meus irmãos e irmãs nesta manhã, em nome de Jesus.